Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar do porquê que nós esquecemos tantas coisas na vida. Bom, algumas pessoas com o passar do tempo usam o lugar comum. Nossa, tô velho. Nossa, tô envelhecendo. As pessoas começam a falar isso aí a partir dos 30 anos. Isso é uma bobagem, né? Isso realmente é uma bobagem. O esquecimento ele pode se dar a qualquer época da vida da gente quando você está tarefado. Mas eu vou evitar de fazer comentários, sejam na linha da neurologia ou na linha da psicologia, ou até na linha da psiquiatria, porque eu não sou da área e as coisas que eu vou falar são impressões minhas. Não são necessariamente realidades dentro da ciência. Eu encontrei um artigo hoje no ND+, que deve significar nada demais, está na área de comportamento, tem um pouco a ver com a questão psicológica, tem um pouco a ver com a questão neurológica. Eu acho que isso não foge desses termos, mas eu selecionei mais duas reportagens, uma do blog Neurológica, quer dizer, isso é explicitamente neurológico, e outro da BBC News, que vai explicar também dentro da área da neurologia. Esse site já é uma publicação mais atual desse ano, as outras duas são de anos anteriores. Aliás, perdão, o primeiro aqui, o N de mais, é de dezembro, é do dia 16, do dia de ontem. O da neurológica é do ano de 2021, mas é uma matéria técnica, não tem problema o tempo. E o terceiro é uma reportagem, né, que faz alusão a uma questão tecnicista também, ligada, associada à questão de memória, psicologia, neurologia, embora mais focado na psicologia, e já é uma matéria jornalística, que faz uso de leituras, assim como a primeira, né, do ND+, e também é uma matéria jornalística. Muito bem, então eu vou passar a leitura e vou fazendo comentários segundo as minhas apreciações. Eu vou dizer para vocês o seguinte: todas as vezes que eu faço um vídeo, seja de que área for, a maior parte das vezes não é uma área minha, eu não tenho autoridade. Eu faço comentários sobre a matéria, de acordo com a minha impressão. Você pode desconsiderar o que eu penso, você pode discutir o teor da matéria, se você tiver base para discussão, ou se for apenas a sua opinião, você pode deixar aí também, não tem problema nenhum, né? Eu só quero que o pessoal entenda que todas as matérias mais atuais ou mais antigas, elas demandam, quando elas têm um conteúdo técnico como esse aqui, não é uma notícia, é uma apreciação, não é uma opinião de um analista, é a posição de um profissional da área. Então, a gente tem direito de fazer comentários, direito de concordar ou discordar, mas você tem que ter alguma base filosófica para fazê-lo. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Programa pontuando, começando agora, na leitura do N de mais, que é 16/12/2024, foi o que me chamou a atenção para falar desse assunto, porque esse assunto, inclusive, é um assunto do qual eu padeço. Eu sou um homem de 68 anos de idade, ou seja, eu já sou velho, e eu não estou caindo aos pedaços, né? Quando eu falo que sou velho, as pessoas falam que não, mas toda hora eu falo que se eu falo que eu tenho 68 anos, já falo que eu sou idoso, que é uma palavra que eu não gosto. Me chamar de velho, tudo bem, idoso para mim é a partir de 75 anos, por volta dos 80, mas a partir de 60 chamo de idoso. Então, você é obrigado a ouvir essa porcaria. Mas eu não estou caindo aos pedaços, obviamente que eu tenho que cuidar de saúde, eu tenho que ter uma manutenção legal, eu tenho que fazer exames, e eu tenho alguns lapsos de memória, né? Então, por exemplo, às vezes eu esqueço uma coisa que eu ia fazer imediatamente. Eu vou lá pegar uma caneta para anotar que eu vou sair e vou comprar uma coisa. E quando eu achei a caneta e o papel, coisa de menos de um minuto depois, eu já esqueci o que eu vou escrever, escrevo outras coisas, fico ruminando para lembrar aquilo, isso me irrita bastante. Mas eu tenho percebido que pessoas mais jovens também têm passado por isso aí, embora o retorno das memórias deles seja um pouco mais rápido que os meus. Eu acho que hoje nós somos um pouco onerados, isso é o meu achismo.
né? Talvez pessoas mais velhas sobrecarregadas esqueçam mais, mas pessoas novas também sobrecarregadas esquecem bastante. Vamos ler para a gente poder ter uma base de raciocínio real, fiel aos fatos, segundo especialistas. Muito bem. Primeiro, então, o que significa quando esquecemos o que íamos fazer, segundo neurologia? Segundo Saul Martínez Horta, que é um especialista em neuropsicologia, quando esquecemos algo, trata-se de uma falha de memória prospectiva, tá? Falha de memória prospectiva. Essa palavra prospectiva, que eu posso procurar aqui no Google aqui para nós sabermos exatamente o que significa o seu conteúdo. Estou fazendo isso aqui agora. Prospectiva é um substantivo feminino que significa visualização do futuro, ou seja, é um conjunto de possíveis futuros, cada um em um cenário diferente. Prospectiva tem a ver com prospectar. Prospectar é quando você está cultivando, cavando para achar alguma coisa. Prospectar. Então, a memória prospectiva seria aquela memória que tem um campo futuro, né? Então, ele está falando aqui que o segundo Martínez, especialista em neuropsicologia, quando esquecemos algo, trata-se de uma falha na memória prospectiva, aquela que você projeta para o seu futuro. Pode ser um futuro imediato, como esse que eu falei. Vou escrever para eu poder trazer algo para casa. Ou alguém falou, eu vi uma reportagem na TV e quis procurar na internet próximo ao computador. Na hora que eu cheguei a digitar, eu já tinha esquecido o conteúdo. Então, quer dizer, houve um lapso entre o momento que eu peguei e o futuro em que eu comecei a escrafunchar para poder achar alguma coisa. Esse lapso, a memória prospectiva, aquela memória que se mantém para um futuro imediato ou não tão imediato, e então é uma falha. Vamos entender isso aí. A reportagem é de Bruno Benetti, do dia 16 de 12 de 2024, no site ND, mais mesmo, né? O símbolo de mais, e só que o site se escreve ND+, M-A-I-S, ou seja, ND+, mesmo.com.br, nesse caso aqui, /comportamento, o que significa quando esquecemos o que íamos fazer, segundo o neurologista. Se você quiser achar a reportagem, pesquisar no site algumas outras coisas que devem ter outras coisas. Quantas vezes, seja na casa ou no trabalho, nós já esquecemos de um segundo para o outro o que estávamos prestes a fazer? Para a tranquilidade de muitos, isso não é um problema sério de memória, mas um problema de atenção ao estresse. Eu vejo muito isso. Às vezes, a gente está conversando e você está conversando com uma pessoa que está te atendendo num lugar qualquer. Aí você quer se dirigir a ela mais de uma vez, você fala, como é que você chama? Ela pega, fala lá, Astrogilda, né? Nome fácil de ser guardado, né? E daqui um pouquinho ela acabou de falar, você desviou a atenção, você não prestou atenção, ou vai perguntar o nome dela outra vez, ou vai ficar com vergonha de perguntar. Essa Astrogilda deve ser sacanagem, né? Pode ser Ana, pode ser, se for um homem, Roberto, qualquer coisa assim. Muito bem, então você perguntou, já esqueceu. Isso é porque você não teve atenção. Mas você pode... eu tinha um colega, por exemplo, que fazia uma pergunta para mim e não prestava atenção na resposta. Quando eu estava respondendo, ele já entrava com outro comentário fora daquele quadro ali, fora daquele assunto. Ele irritava a mim e muitos dos meus outros colegas. A gente levava de boa, né? Bom, então, o esquecimento de um para outro segundo, ele é um problema de atenção ou de estresse. E isso está ligado à memória prospectiva. Por quê? Porque a coisa... chamou atenção, o assunto chamou sua atenção. No momento em que você foi pensar em fazer algo dali para o futuro, como a sua atenção não estava ligada essencialmente, você perdeu esse detalhe. Às vezes é um detalhe dentro de um assunto que você quer saber. Segundo Saul Martínez Horta, especialista em neuropsicologia e diretor da unidade de neuropsicopatologia do Centro de Diagnóstico e Intervenção Neurocognitiva de Barcelona, o nomezinho desgraçado. Vou começar de novo. Segundo Saul Martínez Horta, especialista em neuropsicologia e diretor da
Unidade de Neuropsicopatologia do Centro de Diagnóstico e Intervenção Neurocognitiva de Barcelona. Esse fenômeno, de que quando esquecemos é uma falha, conhecida como memória prospectiva. Voltamos à origem lá. Ele nos... É essa memória perspectiva que nos permite lembrar de intenções e objetivos futuros. Acabei de dar esse exemplo. Como quando pretendemos ir à cozinha para procurar algo específico, mas de repente esquecemos o que íamos fazer. Pô, exatamente o que eu estava falando, né? Muito bem. E quando esquecemos o que iríamos fazer? O médico explica em seu livro Where Are You the Case, né, que a memória perspectiva, agora ele está falando de perspectiva, está ligada à capacidade de atenção. Eu acho que é raro aqui na hora de digitar, porque ele falou memória perspectiva e antes ele tinha falado memória prospectiva. Eu vou fazer a suposição de que houve erro, tá? Vou ler como prospectiva. Se for preciso, eu corrijo aqui na frente. Então, o médico explica em seu livro Where Are the Case, onde estão as chaves, que a memória prospectiva e não perspectiva que está escrito aqui, está ligada à capacidade de atenção. Eu acho que é prospectiva mesmo, porque está ligada à capacidade de atenção, que ele já tinha falado lá em cima. A saturação cognitiva, as distrações e o estresse são fatores-chave para os esquecimentos. Sim, então, você está com muita informação ali, saturação cognitiva, seus neurônios estão indo para muitos lugares. As distrações que alguém tocou um telefone, alguém fez um barulho, alguém te chamou. E às vezes você não pode atender, senão você perde o foco daquilo que você foi fazer e já esqueceu e ficou irritado e a pessoa que te chamou ajudou você a esquecer. É uma distração. E os estresses, né, são fatores-chave. Quer dizer, você pode estar sob saturação cognitiva e não estar estressado. Você pode estar sendo distraído e não estar estressado. E você pode estar estressado e ao estressar você tem pouca manutenção. É como se o músculo estivesse cansado, você está fazendo força e de repente você sente que chegou no limite do músculo, você tem que parar, porque ele não está dando uma resposta, né? Existe a resposta da cognição, ou seja, do comando que você manda para ele, mas não tem a resposta dele funcional, porque ele está estressado, ele está cansado. Isso também acontece com essa atenção, que é desvirtuada e, portanto, o esquecimento. Quando realiza, isso tudo são palavras minhas, tá? Voltando ao texto. Quando realizamos uma tarefa e algo interrompe nossa concentração, o cérebro pode esquecer o que havíamos planejado de fazer. Tem gente que não esquece, tá? Criança, então, não esquece mesmo. Fica ali, não me deu, fala, peraí, fala. A carga cognitiva aumenta quando nos sentimos sobrecarregados. Isso pode levar a uma desconexão temporária das intenções anteriores. Nestes momentos, a atenção é sobrecarregada e o cérebro não consegue manter o foco necessário para lembrar o que planejamos fazer inicialmente. Vocês veem que ele está falando aqui uma coisa que você mesmo poderia raciocinar que é verídico. Mas a gente fica cismadão, né? Tem uma época da minha vida, por exemplo, que eu esqueço tudo. Às vezes eu estou dirigindo assim, de repente eu dou certo, entro para um outro lugar, falo, pô, eu queria ir lá no centro, agora estou indo lá não sei para onde. Porque tem aquele vício de dirigir sempre passando por certos lugares para chegar a certos outros, né? Fico irritado. E às vezes eu estou preocupado em chegar cedo, porque eu quero fazer uma determinada coisa. Então, embora esse esquecimento momentâneo possa ser frustrante, ele é frustrante, Martínez Horta indica que geralmente não é um sinal de problema neurológico grave. E errar a palavra é problema? Bom, na maioria dos casos, trata-se de uma interrupção no processo de atenção e gerenciamento da memória prospectiva. Voltou a palavra. No fim das contas, essa perda temporária de memória é um fenômeno natural que reflete a complexidade do funcionamento cognitivo humano. Eu imagino que seja realmente muito complicado. Olha, a reportagem terminou. Ela me deu a sensação de que ela terminou antes do que deveria. Por isso, né, vamos às 5 causas de esquecimentos e lapsos de memória em pacientes jovens. Porque o velho ele já tem menos cognição, né? E o velho se estressa mais facilmente. Eu vejo, por exemplo, pela minha musculatura. Vamos dizer que eu tenho uma capacidade de pegar as coisas e andar parecida com o que eu tinha 10, 15 anos atrás. Mas o meu músculo se cansa antes.
eu acho que o fenômeno da memória, as cognições, a conectividade e o estresse chegam antes para pessoas. Por quê? Porque o velho muda o metabolismo, né? Se um jovem come 1 quilo de carne, ele absorve 95% daquilo. Se um velho come 1 quilo de carne, ele absorve uma quantidade menor, então ele começa a ter certas deficiências, né? Você vê que os neurônios vão perdendo a funcionalidade, vão ganhando uma faixa de ligação ali que são mais fluidas, né? No desenho do neurônio eles falam que acho que são os dendritos vão ficando menores ou mais frágeis. Isso também tem a ver com a sua musculatura. Nós temos uma quantidade maior de radicais livres que vão se ligando, uma série de átomos que vamos dizer assim, sujam a memória, sujam o nosso corpo. Eu estou usando essa palavra porque é uma palavra que eu outro dia li numa publicação de neurologia, e embora tecnicamente eu não saiba explicar, mas eu entendi assim, estou passando para vocês sumariamente porque eu não estou com a memória daquilo. Então, agora, para nós mais velhos é natural, é compreensível. Tem gente velha aí que lembra de tudo, e quanto mais você exercitar, quanto mais você pensar e organizar e se exercitar a atenção, exercitar a memória, mas descansando, é claro, dormir bem e fazer, você vai afastando esse problema de conexão e de memória. Ela fica menor, você organiza, você aprende a anotar as coisas, você presta mais atenção quando a pessoa fala. A audição não é tão razoável quando você é mais velho, a visão também não tanto. Mas você tem jeito de compensar isso aí se você se manter em atividade. Agora, se você fala assim, tô aposentado, esquenta a cabeça, senão larga pra lá, esqueci, foda, aí não dá certo, né? Não dá certo porque você vai perdendo a funcionalidade. Porque é o seguinte, a gente não é eterno. Se nós não envelhecêssemos, seria muito difícil abandonar esse mundo. Se a gente estivesse sempre no auge das nossas energias, das nossas capacidades, da nossa beleza, da nossa força, como é que você ia abandonar o mundo com toda essa riqueza de detalhes e capacidade que você tem na fase adulta, ou logo quando você chega na fase adulta, né? Você tem aquele tesão pela vida. Então eu entendo que, sabiamente, a vida vai nos deixando deteriorar aos poucos, ainda que não muito. Seu organismo funciona até o último minuto, e quando você tem falha de órgãos, você morre, né? Ou quando ele resolve parar por algum momento, ou quando aparece uma doença, ou quando aparece uma degeneração que não seja uma doença fatal, mas que vai onerando os órgãos. Então isso aí seria, você tem o ocaso da vida, né? Mas até lá dá para você viver, se Deus quiser, sem uma demência, sem uma perda de memória factual. Bom, falar disso tudo aí a respeito das pessoas mais velhas, eu ainda não sou tão velho assim, eu tenho 68 anos, né? Me sinto com capacidade de trabalho, de falar, de pensar, de raciocinar, de ler sobre vários assuntos que não são da minha área, aliás, quase todos aqui não são. Eu me sinto muito capacitado, eu saio, faço exercício e tal. Agora vamos falar da reportagem em que eles estão falando 5 causas de esquecimento e lapsos de memória em pacientes jovens. E está chamando o cara de paciente, vamos ver o que significa. É cada vez mais comum, pacientes porque são pessoas que chegam até um neurologista, né? Vamos chamar de pessoas, né? Da faixa entre 30 e 40 anos, quer dizer, no auge da maturidade, preocupados com seus esquecimentos, com medo de alguma doença mais grave, principalmente a doença de Alzheimer. Eu lembro que o Alzheimer é uma das demências possíveis, nem toda demência é Alzheimer, você tem demências degenerativas como Alzheimer, várias, e você tem, o Alzheimer é uma delas, e você tem as demências vasculares, que são demências de perda de função em função da irrigação cerebral, por entupimento de vasos e perda de tecidos, etc. Ok? Muito bem. Então, as pessoas estão preocupadas com medo de doenças graves, principalmente doenças de Alzheimer, entre parênteses, se alguma doença de perda, né? Não, como eu falei, já esqueci a palavra. O Alzheimer, né? Eu falei que o Alzheimer é demência, ok? Então, principalmente com medo de demência. Mas assim, com 30, 40 anos, você não está pensando que você está esquecendo porque você está com alguma demência. Agora, na minha idade, se eu começar a esquecer muito, eu começo a pensar que é o princípio de uma demência, Alzheimer ou não. Como já mencionamos em posts anteriores, isso nós não temos acesso, né? Porque eu não estou necessariamente acompanhando o blog da Neurológica. Essa doença comete geralmente indivíduos acima de 60 anos. Ele está falando das demências, né? Sendo extremamente raro em pacientes jovens. É o que eu acabei de falar.
Como diferenciar um esquecimento ou um lapso de memória de um problema grave? Bom, é importante observar qual é a dificuldade apresentada pela pessoa e com qual frequência essa dificuldade aparece. Esquecimentos eventuais, especialmente em momentos de muito cansaço ou estresse emocional, costumam ser aceitados. Olha bem, eu vou acrescentar uma coisa aqui que provavelmente ele vai falar. E não precisa ser médico para ver isso, não. Você hoje em dia está passando nos feeds de várias redes sociais. Você está assistindo no YouTube, está prestando atenção ao mesmo tempo na televisão, quando você tem esse hábito ainda, porque as pessoas estão perdendo o hábito da TV, né? A TV está ficando com um público assim, que era aquele público anterior, né? Que quando morrer vai largar a TV para lá porque morreu, né? E os mais novos provavelmente não vão herdar isso aí. A TV vai ter uma faixa de influência pequena, mas a TV também vai para dentro da internet para fazer as suas conexões. Então você tem muitos chamarizes dentro da internet, inclusive bobagens, besteiras, fake news, notícia que não serve para nada. Tem uma porção de notícia aqui na face do Google, quais são as 5 palavras que as pessoas inteligentes falam, quais são os tantos detalhes de personalidade que os mentirosos falam, quando a pessoa é narcisista, quer dizer, aí você sai lendo aquela patulhada de coisa lá, e aquilo ali vai onerando a sua capacidade de cognição. Então você começa a ficar onerado. Não digo que você entre num estresse, mas é muita ideia na cabeça. Eu acho que isso aí acrescenta muito no esquecimento, tá? Antes de você ser paciente de um neurologista para perguntar por que você está esquecendo alguma coisa, é possível que ele pergunte para você assim, como é que você está a sua vida na internet? Você fica focado no seu trabalho ou fica dançando para lá para cá, vendo tudo que aparece? E trabalha nas horas que dá tempo, né? Ele vai te fazer essa pergunta. Então, esse é um adendo que eu quis fazer. Vamos voltar para o texto. Quando há comprometimento de atividades da vida diária, ou seja, você já começa a perder tempo e ter outras perdas, com a queda de rendimento, de performance de trabalho, no ambiente acadêmico, por exemplo, faz-se necessário avaliação de um neurologista. Além disso, dificuldades em manipular dinheiro, dirigir ou realizar rotas em locais previamente conhecidos, bem como alterações na linguagem, mudança de personalidade, são sintomas que merecem atenção especial. Olha, ele está falando aqui quase uma pré-demência. Olha só, quando você tem dificuldade de manipular dinheiro, quer dizer, você já não sabe mais que nota que você está contando ali, você está com problema de contagem ou de reconhecimento. Você olha para o carro assim, o carro do seu filho, você já não reconhece. Ou você confunde porque tem uma cor parecida, ou você não consegue guardar as marcas dos carros mais novos. Também é difícil, porque tem muito, né? Mas assim, a partir do momento em que você conhece esse aquele carro, que é do seu filho, do seu outro filho, da sua mulher, não sei de quem, aí você já está com problema, porque aquilo ali é uma coisa pré-conhecida, né? Ou você sai na rua, às vezes, a pé e foi parar num outro lugar, poxa, esqueci, como é que eu faço para chegar não sei aonde, numa cidade onde você anda todo dia? Isso aí, houve perda de agilidade. Ou quando você começa a tropicar nas palavras, não é que você não lembre das palavras, é que você as pronuncia errado, não consegue pronunciar. Eu às vezes tenho alguma dificuldade de pronúncia, quando a palavra é aquelas trava-língua. Eu ontem tive problema com patologização, né? Eu tenho mas isso é desde novo, eu tenho muita dificuldade com X, Z e G, né? Aí eu fico chiando, né? Eu tenho muita essa dificuldade, é uma dificuldade pessoal, né? Eu tinha uma outra pessoa da minha família, meu avô, que também tinha essa dificuldade, eu herdei isso dele. Tem hora que a gente fica falando assim, tudo é X, né? Bom, então, essas dificuldades, elas podem ser natural, modismo, mas quando você não consegue falar uma palavra corriqueira, uma palavra que você sempre fala, você trava e tal, é complicado. Então, agora o principal é quando você começa a ter mudanças de personalidade. Eu noto, por exemplo, que as pessoas sempre chamam os velhos de ranzinzas, né? O ranzinza é aquele cara que tem menos paciência, é porque ele raciocina com já vem aquilo de novo, isso já aconteceu, isso me desgasta. Talvez não seja o desgaste, talvez seja um pouco de mudança de personalidade. Mas eu acho que o mais velho, em geral, ele fica um pouco ranzinza. Mas a mudança de personalidade que ele está falando aqui são mudanças substanciais. Por exemplo, tinha uma amiga que a sogra dela era uma pessoa muito séria, muito
aquelas pessoas antigas, né, que hoje teria quase 100 anos se fosse viva, ou teria mais de 100 anos se fosse viva, mas a sogra dela era aquela pessoa assim, super comportada, de uma outra época, que media as palavras, e quando ela foi ficando mais velha, ela começou assim a dançar, ela começou a colocar qualquer roupa, falava, eu sou assim agora, eu penso assim, estou liberta disso e tal, e dali ela foi evoluindo para uma demência. Mas ela não deu trabalho, ela ficava dançando, às vezes ela saía, não sabia para onde é que estava, as pessoas tinham que trazer ela para casa, ela se tornou uma pessoa simpática, muito agradável, mas ela estava com a demência, porque ela já não tinha aquele comportamento. Então houve uma mudança radical de personalidade. E ela não lembrava, depois começou a não lembrar mais de ninguém, saber quem era a filha, parará. Bom, então isso aí já é a demência, né? Se você começar com um processo assim, tem alguma patologia, diz o neurologista. Agora, além disso, voltando ao texto, além disso, dificuldade de manipular dinheiro, dirigir ou realizar rotas em locais previamente conhecidos, bem como alterações de linguagem, mudanças de personalidade, são sintomas que merecem atenção especial, porque esses são realmente sintomas, como eu acabei de falar aqui, extensamente, de demência. Principais causas de esquecimento ou lapsos de memória, falando de pessoas mais jovens, ou seja, as pessoas que não têm uma patologia. Primeiro, estresse e ansiedade. A ansiedade é a principal causa da perda de memória em todas as faixas etárias, até em neném, principalmente em jovens. Nessa condição, ocorre a ativação de múltiplas regiões cerebrais e o aumento da tensão e hipervigilância a estímulos ameaçadores, levando a lapsos de memória por desatenção e falta de concentração. E isso pode acontecer quando você está, por exemplo, no processo de ser examinado, uma prova de direção, uma prova na escola, um concurso, né? Ou mesmo quando você está conversando com uma pessoa para entrevista de emprego, você está sob estresse, você está sob tensão, você está sob ansiedade. Então, naquele momento, você pode se sentir que todos os estímulos ao seu lado sejam ameaçadores, você tenta ficar com tudo ligado e começa a ter lapsos. Por esse motivo, é comum haver uma perda de memória repentina, aquela famosa palavra deu branco, eu não lembrei, porque naquele momento eu precisava lembrar, não podia me comunicar com ninguém, não tinha uma ajuda, não era uma coisa informal nem coloquial, era uma coisa de precisão, e eu não consegui a resposta, deu branco. Essas situações acontecem, por exemplo, numa apresentação oral, numa prova, numa entrevista, após um acontecimento estressante, uma coisa assim. Além disso, estudos científicos vêm demonstrando que situações de estresse crônico, eu acho que alguns de nós estão vivendo isso, levam à liberação excessiva do hormônio cortisol. O hormônio cortisol ele é extremamente tóxico, tá? Mas ele tem uma funcionalidade. Vamos dar um Google aqui e vamos ouvir um pouquinho do que se tem a falar do hormônio cortisol. Estou fazendo isso aqui ao longo do nosso comentário, só para a gente ficar um pouco mais ilustrado. Olha só, o cortisol é um hormônio esteroide produzido pelas glândulas adrenais localizadas acima dos rins, que atuam em diversas funções do organismo. Ela regula o metabolismo, pressão arterial, nível de açúcar no sangue, humor, motivação e medo. Ajuda o corpo a lidar com o estresse, aumentando a energia e melhorando o foco. Contribui para o ciclo sono-vigília, dando mais disposição durante o dia, ajudando a dormir melhor à noite. Combate inflamações, regula o sistema imunológico. Olha só, o hormônio cortisol ele é extremamente importante. O cortisol é conhecido como hormônio do estresse, porque ajuda o sistema nervoso a controlar os níveis de estresse. No entanto, aí vai entrar o que eu falei, o cortisol pode prejudicar a saúde quando está em desequilíbrio. Níveis elevados de cortisol podem causar problemas de saúde, como ansiedade e síndrome de Cushing, e os níveis baixos de cortisol podem causar sintomas como cansaço, perda de apetite, dor abdominal, pressão baixa, perda de peso e diminuição dos níveis de açúcar no sangue. Se considerar que seu cortisol pode estar alto ou baixo, você deve consultar um endocrinologista. Gente, vocês viram aí então que ele falou que liberação excessiva do hormônio cortisol ele pode começar a prejudicar o seu organismo. Ele tem algumas outras toxicidades aí que aqui não foi relatado, não vamos escrafunchar não, mas é bom a gente saber de que se trata, né? Porque leva à liberação excessiva do cortisol. Então quando você fica em estresse crônico, você está com a crônica liberação do hormônio cortisol e ele tem essas toxicidades além de outras perdas. Isso pode prejudicar a memória a curto prazo, ou até ou mesmo causar atrofia nas regiões do cérebro relacionada ao armazenamento de informações, porque você está no estresse permanente.
Outro fator que pode levar você a se esquecer é a depressão. Importante causa de esquecimento em jovens, principalmente devido à redução de neurotransmissores essenciais para as funções cognitivas como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, além de causar disfunção executiva, dificuldade de planejamento e realização de tarefas e também de causar déficit de atenção. Então, a depressão é como se você estivesse trabalhando com um sistema menos potente, que dá menos luz, dá menos força, né? É comum déficit na velocidade de processamento das informações, porque a depressão ela tem causa orgânica, ela não é uma causa psicológica. É claro que ela pode ser desatada, o gatilho dela pode vir da psicologia, então seria um problema psicossomático, né? Pode ser um problema psicossomático, mas você pode estar muito bem e entrar em depressão por causa de questões funcionais no organismo, déficits que podem acontecer nas funções cognitivas baseado na depressão na depleção de serotonina, dopamina e noradrenalina. Parece que algumas medicações conseguem regular a função cognitiva, atualizando as quantidades desses hormônios, né? Desses neurotransmissores. E isso aí tira a pessoa da depressão, mas não é muito fácil. Então é comum déficit de velocidade de processamento de informações. O terceiro é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não sei, tem muita gente que fala assim, eu tenho TDAH e não sabia. Eu tenho TDAH, sei lá se as pessoas têm TDAH. Eu tenho a impressão que as pessoas começaram a ter TDAH por excesso de atenção em coisas que não prestam. Esse distúrbio neuropsiquiátrico geralmente se inicia na infância com dificuldade de aprendizagem e é caracterizado pela tríade, desatenção, impulsividade e hiperatividade. Eu acho que se existe grau, acho que em algum grau quase todos nós temos alguma coisa disso. Não sou neurologista, estou falando, né, por impressão minha, mas eu acho que hoje em dia, fiz até um texto sobre isso, eu acho que hoje em dia tem muito a mania de se patologizar as expressões e os pseudos transtornos, que não são transtornos, são dificuldades momentâneas. Mas também pelo modo de vida, pelo que você tem pela frente, por um mundo caótico, por uma economia caótica, né? Bom, cerca de 50% dos pacientes pode ser diagnosticado na vida adulta com sintomas passados despercebidos durante toda a infância e até negligenciados. Em adultos predominam sintomas de desatenção, acarreta prejuízo na vida pessoal, na acadêmica, profissional, etc. Sintomas: não escuta quando lhe dirigem a palavra. Esse meu amigo tinha TDAH, com certeza. Ser facilmente distraído por estímulos externos. Ser esquecido em relação a atividades cotidianas. Ter dificuldade para organizar tarefas e atividades. Perder objetos necessários às tarefas e atividades. Evitar, não gostar ou relutar em se envolver em tarefas que exigem esforço mental prolongado, atenção e foco. É comum o hábito da procrastinação nesses indivíduos, porque eles têm que mobilizar um esforço muito grande para poder manter esse foco, esse esforço mental. Deixar de prestar atenção em detalhes ou cometer erros por descuido, às vezes erros banais em atividades escolares, de trabalho, durante outras atividades, às vezes até atividades importantes que requerem a sua atenção e sua responsabilidade. Não seguir instruções, são incapazes de seguir um trajeto, uma instrução, não conseguem terminar tarefas domésticas ou tarefas no local de trabalho. Uma outra causa pode ser privação do sono crônico. Durante o sono, ocorrem diversas funções importantes para o nosso organismo, né? E como regulação das funções endócrinas, restauração da energia do metabolismo cerebral, a reparação dos tecidos, além da consolidação das memórias. Quase todos os neurologistas, né? Quer dizer, é claro que eles falam isso. Eu estou falando é porque eu nunca me dei conta disso. Eu sou uma pessoa que não durmo muito, não. Eu sinto necessidade, mas eu não consigo. Então, e eu sou muito esquecido por causa disso, eu acho. Consolidação das memórias. Então, olha só. A função do sono, ela regula as funções endócrinas, a restauração da energia corporal, o metabolismo cerebral e talvez até do próprio corpo, a reparação de tecidos, né? Porque o tecido, quando você fere ele por algum momento, ele tem todo um processo de reparação, autorreparação, né? E consolidação das memórias. Quer dizer, a organização das memórias é feita durante o sono. Quem dorme pouco tem pouca memória. A privação do sono, dormir menos que 6 ou 8 horas, especialmente quando é crônica ou acontece de forma repetida, pode trazer graves consequências à saúde, como prejuízo à memória, aprendizagem, dificuldade de tomar decisões, redução da atenção, alteração do humor e risco de desenvolver doenças psiquiátricas. Pois é, dormir menos de 6 e 8 horas é
o normal na minha vida, tá? Eu durmo assim, direto, eu durmo 4 horas. Força a barra, durmo mais uma. Mas durante o dia eu fico sonado, eu vou lá e durmo mais meia hora no mínimo e às vezes não consigo. Então assim, o máximo que eu durmo picado é 6 horas. Mas será que todo organismo precisa de 6 horas, pelo menos 6 horas de sono? De 6 a 8 horas? Eu adoraria deitar meia-noite e acordar 8 horas da manhã, né? Ficar o dia inteiro alerta, né? Bacana. Mas eu não sou assim. Mas eu vou me regulando do jeito que dá. E outra coisa que pode atrapalhar a memória é o uso de prolongado de medicamentos. Remédios sedativos, hipnóticos, como zolpidem, ansiolíticos. Nossa, só não podia ter falado a palavra de remédio aqui. Antidepressivos, relaxantes musculares, anticonvulsionantes, calmantes, como o fulano de tal e beltrano, não posso falar. Pode afetar a memória e causar esquecimento. O uso desses medicamentos, né, deve ser indicado pelo seu médico de confiança, com consultas frequentes e monitoramento de efeitos adversos. Doutora Nayara Santos Reimer é neurologista na Neurológica em Joinville, Santa Catarina, conheça tratamentos em neurologia. E o último, mas não menos importante, material sobre memória. Por que esquecer é uma função normal da memória e quando se deve ficar preocupado? Bom, aqui já é um outro enfoque. A gente precisa de esquecer algumas coisas. Vamos saber por quê? Não é uma reportagem muito longa. Eu vou tentar lê-la rapidamente. E, por exemplo, ele vai falar aqui de envelhecimento, acho que nós já falamos, então eu vou saltar, eu vou tentar fazer resumidamente. Vamos lá. Por que esquecer é uma função normal da memória e quando se deve ficar preocupado? Veja bem, Alexander Easton, do site The Conversation, esse site da BBC aqui, ele reproduziu em 24 de fevereiro do ano de 2024. Esquecer de coisas no dia a dia pode ser um pouco irritante, ou à medida que envelhecemos, um pouco assustador, eu diria até chato e frustrante. Mas é parte da função normal da memória, permite-nos seguir em frente ou abrir espaço para novas informações. É como se fossem caixinhas, né? Essa caixinha aqui não precisa mais aqui, vamos botar ela lá para baixo e tal. Entra no arquivo morto. As nossas memórias não são, na verdade, tão confiáveis quanto a gente pensa. Mas que nível de esquecimento é normal, né? Tudo bem confundir os nomes dos países, o presidente dos Estados Unidos. Mas vamos analisar evidências, vamos lá. Quando nos lembramos de algo, nosso cérebro precisa aprender a memória, ou seja, codificar, mantê-la segura, ou seja, armazenar, recuperá-la quando necessário, ou seja, recuperar. Então, o nosso cérebro, ele tem que aprender a memória, ou seja, ele tem que codificar aquilo em forma de memória, armazená-la, né? Codifica, bota num formato que cabe no setor memória. Então, aí você passa para o arquivo, armazena. E quando você precisa, você vai lá no arquivo e recupera, ok? O esquecimento pode ocorrer em qualquer parte desses processos. Ou você não consegue decodificar, você está com TDAH, você está com falta de atenção, você está sob estresse, ou você não consegue armazenar. A função de armazenamento do seu arquivo está detonado lá, né? Arquivo corrompido, né? Usando a memória, usando as palavras ligadas à informática, né? E, portanto, quando você tem alguma corrupção na codificação ou no armazenamento, você não tem como resgatar. Mas, se você tiver codificado, tiver bem armazenado, mas você não tiver capacidade de recuperar, quer dizer, você não tem aquela RAM de busca, está com baixa memória de busca, então você está com problema aí também. Então, o esquecimento pode ocorrer em qualquer uma dessas fases do processo. Eu fiz uma comparação aqui meio esdrúxula, mas eu acho que deu para entender. E como eu não sou o artista da área, ou seja, eu não sou o neurologista nem o psicólogo, o que eu estou fazendo aqui é uma redução, né? Bem simples e bem pobre. Ao receber informações sensorial pela primeira vez, o cérebro não consegue processar tudo. Assim, usamos nossa atenção para filtrar as informações para que o que é importante possa ser identificado e processado, o que não presta fica para lá. Por exemplo, o camarada vai te dar uma informação, ele vira para você e fala assim: olha, eu sou o José das Couve, eu trabalho no terceiro andar
e mandaram dizer para você que você tem que deixar esse cartão aqui na primeira entrada da porta, naquela porta amarela. O que é importante aí? Você tem que deixar o cartão na porta amarela, ok? Então você vai esquecer o nome do José das Couve e onde que ele trabalha. Mas isso foi importante para ele identificar e dar para você uma condição de você ter confiança de seguir a instrução dele. Identificado ele, você não precisa de memorizar o que ele está falando, ok? Você vai no foco. Então é importante você não prestar atenção ou se prestar, esquecer, porque aquilo ali não te serve para nada. Então, ao receber informação sensorial pela primeira vez, o cérebro não consegue processar tudo. Assim, usamos nossa atenção para filtrar as informações necessárias para que o que é importante possa ser identificado e processado, e o resto vai para jogar fora, porque senão você fica com excesso de armazenamento, né? Uma vez eu li que se você fumasse, os fumantes, se ele fumasse integralmente um cigarro, ele morreria a 80% do cigarro, né? Quanto que nós fumamos num cigarro? Nós fumamos menos de 5%, a média é 3% do cigarro, e já faz um mal desgraçado, né? E é claro, quando você fuma um atrás do outro, você vai sonerando muito, mas normalmente você não fuma um atrás do outro, você fuma com espaçamento. Esse espaçamento dá tempo do seu organismo dar uma recuperada naquilo ali, mas fica o resquício e vem a agressão, né? Então, eu acho que de 100% das coisas que passam pela nossa cabeça, pela nossa visão, pelo nosso ouvido, pela nossa atenção durante o dia, eu tenho a impressão que nós absorvemos uma taxa segura, não sei de quantos por cento, mas a gente tem um percentual seguro de apreensão daquilo, porque o resto você percebe que não é interessante. Quando a pessoa tem TDAH ou quando a pessoa está estressada, ela deve perder mais do que aquilo que a memória dele deveria guardar, armazenar para uso futuro. Aí está uma doença. Fora disso, quem que deu essa informação da porta amarela para você? Foi um cara, ele trabalha aí dentro. Você não vai falar que foi o Zé das Couve que trabalha no terceiro andar e que mandaram ele falar aquilo. Nem que ele tinha olhos pretos, cabelo não sei o quê, que ele estava com a roupa tal, com o sapato tal. Agora, a minha falecida irmã lembrava de tudo, até o número que ele tinha dado para ela lembrar e fazer lá dentro. Ela lembrava quem era o cara, como que ele chegou, o sapato dele, a calça dele, ela lembrava de tudo, né? A memória dele às vezes era extremamente necessária. Quando a gente estava em alguma causa que tinha que fazer alguma coisa assim que dependia de números, ela falava assim: o número disso aí é fulano de tal, o número daquele lá é tal. Eu ficava olhando para a cara dela e falava assim: para que você guarda isso tudo? Mas ajudava bastante. Bom, isso significa que quando estamos codificando nossas experiências, estamos codificando principalmente aquilo que estamos prestando atenção. Ou seja, a atenção regula a memória. Quando não somos capazes de prestar atenção, temos um problema. Não formalizamos memória. E quando somos capazes de prestar atenção, formalizamos a memória e esquecemos, um dos outros processos, o armazenamento ou a busca da restauração, terão problemas. Quando alguém se apresenta em um jantar enquanto prestamos atenção em outra coisa, não codificamos o nome, né? É uma falha de memória esquecer, mas é totalmente normal, é bastante comum, você não estava prestando atenção. Hoje em dia, que você toda hora é chamado para uma coisa e para outra no celular, os barulhos insistentes e agudos da natureza ao nosso redor, que nos dispersam muito, forçam-nos a fugir da atenção, a ser TDAH sem ser. Então é comum, é natural que você esqueça. Esse esquecimento às vezes nos irrita. Pô, eu estava lá e não prestei atenção nisso. Hábitos e estrutura, como sempre, colocar chaves sempre no mesmo lugar, para que não tenhamos de codificar sua localização, ficar lembrando. Por exemplo, eu reclamo muito aqui na minha casa, você tem uma caneta, deixa a caneta sempre no mesmo lugar, que aí todo mundo tem acesso. Se cada um pega e deixa a caneta no lugar, eu tenho que ficar procurando a minha caneta ou uma caneta. Não é legal. Aí você guarda uma caneta no bolso, me empresta a caneta. Não vou emprestar, você é egoísta. Não, porque você não sabe, você não devolve, você não larga no lugar certo, sabe? Então as pessoas às vezes taxam você de egoísta quando elas precisam de você e elas não respondem a contento. Ou seja, elas não respeitam aquele objeto que é de todos. Não é isso? Você de casa, fechou o gás, né? Quantos que saem de casa fecham o gás? Por que tem que fechar o gás? Não tem. É uma ideia nossa aqui. Nós temos que fechar o gás. Por quê? Com medo de vazamento, de você chegar, acendeu a luz, aquilo explodir e tal, já aconteceu, parará.
Então há um consenso, nós temos que fechar o gás tal. Então todo mundo tem que fechar, né? É um consenso. Bom, ensaiar também é importante para a memória. As memórias que mais duram são aquelas em que ensaiamos e recontamos muitas vezes, embora às vezes adaptemos cada releitura e provavelmente não nos lembremos do último ensaio em vez do evento real em si. Isso é terrível. Na década de 80, o psicólogo alemão Hermann Ebbinghaus ensinou a um grupo de pessoas sílabas sem sentido que elas nunca tinham ouvido antes e analisou o quanto lembravam delas ao longo do tempo. Ele mostrou que, sem ensaio, a maior parte da nossa memória desaparece dentro de 1 ou 2 dias. Então, eu quando estou saindo de casa, eu falo assim, eu coloquei isso assim naquele lugar. Eu desliguei o gás, eu fechei a janela em caso de chuva, eu fiz isso, fiz aquilo. E às vezes falo, puxa, não fechei, aí tem que voltar lá. No entanto, se as pessoas ensaiassem sílabas repetindo em intervalos regulares, o número de sílabas que poderiam ser lembradas por mais que apenas um dia aumentou sensivelmente. Então, o ensaio é importante. Mas nessa necessidade de ensaio pode ser outra causa do esquecimento diário. Vou ler de novo. Mas, tem que ter uma vírgula aqui. Mas, essa necessidade de ensaio pode ser outra causa do esquecimento diário. Olha como é que faz falta vírgula. Perdoe, gente, estou lendo aqui a matéria, mas está faltando vírgula. Quando vamos ao supermercado, agora tem uma vírgula. Podemos codificar onde estacionamos o carro, mas quando entramos na loja, estamos ocupados ensaiando outras coisas que precisamos lembrar, que é a nossa lista de compras. Como resultado, a gente pode sair da loja e voltar para o carro e esquecer aonde ele está. O que nos revela outra característica do esquecimento. Podemos esquecer informações específicas, mas lembrar da essência. Quando saímos da loja e percebemos que não lembramos onde estacionamos o carro, provavelmente nós podemos lembrar se era à esquerda ou à direita da porta, ou se você parou no lugar que você mais ou menos sempre para, se você sempre vem ali, onde que está o limite do estacionamento, onde é que fica o centro dele, né? Outro dia eu estava tentando lembrar o nome da rua onde estava uma clínica, que eu tinha que ir lá marcar não sei o que para não sei quem. Era o nome de um presidente da República Velha. Falei, bom, legal, não vou lembrar o nome, mas eu vou lá no Google, República Velha, presidente Delfim Moreira, foi um dos que apareceu, era o nome da rua. Legal? Bom, é assim que de vez em quando a gente tem que percorrer todo o estacionamento, ter uns gatilhos para poder lembrar. Agora ele vai falar do impacto do envelhecimento, nós já falamos isso. E para finalizar, eu vou ler um pedacinho aqui. Esquecer não necessariamente afeta a tomada de decisão. Esquecer-se de coisas é comum, e à medida que envelhecemos, isso se torna comum também. Mas é comum também em jovens. Esquecer nomes ou datas como o nome de um presidente, o nome de um remédio, o nome de uma cidade, o nome de uma rua da cidade, o nome de um amigo seu que você ficou 2 anos sem ver, não necessariamente prejudica a tomada de decisões. As pessoas mais velhas podem ter conhecimento profundo e boa intuição. Isso acontece comigo. Eu trabalho muito em intuição. Você vê que, por exemplo, esqueci o nome da rua, eu fui atrás dos presidentes. Mas e quando é uma rua que você não tem qualquer relação do nome? Aí é complicado. Aí você tem que usar outros gatilhos. Claro que em alguns casos o esquecimento pode ser sinal de problema. Normalmente, quando você está envelhecendo, presta muita atenção. Agora, quando você está esquecendo das coisas, fica deprimido, fica chateado, começa a ter baixo rendimento e começa a ter mudança de personalidade, você não é a pessoa que está se avaliando, você não é a pessoa que vai no neurologista. Alguém vai ver isso em você e vai te levar. Tá bom? Bom, esquecer não é necessariamente algo a se temer. Em nós e nos outros. Costuma ser um mau sinal quando em casos extremos de esquecimento, quando é muito repetido ou quando se esquece uma coisa muito importante. Alexander Easton é professor de psicologia da Universidade de Durham. Muito bem, gente, eu vou terminar porque já ficou longo, né? Mas esse assunto foi muito interessante. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito importante. Até lá.